Oi, gente, tudo bem? Chegando agora à noite em casa, vamos gravar devocional? Hoje eu vou ler Êxodos 23, Salmos 31 e João 6, tá bom? Êxodos 23, leis acerca do exercício da justiça. Ninguém faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. Se você encontrar perdido o boi ou um jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que o odiava, que o odeia, caído sob o peso de sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Não perverta o direito dos pobres em seus processos. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente ou justo, porque não absorverei o culpado. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Não oprima o estrangeiro, vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Leis acerca do sábado. Plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no 7º ano deixem-na descansar sem cultivá-la. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com seus olivais. Em 6 dias façam o seu trabalho, mas no 7º não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o seu estrangeiro renovam as forças. Tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei. Não invoquem o nome de outros deuses, não se ouçam tais nomes dos seus lábios. Leis acerca das grandes festas anuais. 3 vezes por ano vocês me celebrarão festas. Celebrem a festa dos pães sem fermento durante 7 dias, como um pão sem fermento, como eu lhes ordenei. Façam isso na época determinada do mês de Abibe, pois nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Celebrem a festa de colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no fim do ano vocês armazenarem as colheitas. 3 vezes por ano todos os homens devem comparecer diante do Senhor, o soberano. Não ofereçam o sangue de um sacrifício feito em minha honra com pão fermentado. A gordura das ofertas das minhas festas não deverá ser guardada até a manhã seguinte. Tragam ao santuário o Senhor e o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Não cozinham o cabrito no leite da própria mãe. Promessas e advertências sobre a conquista de Canaã. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas. Construam-nos totalmente e destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Prestem cultos ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo da duração da vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei de todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e hititas para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada, e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra.
Estabelecerei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Entregarei às suas mãos os povos que vivem na terra, os quais vocês expulsarão de diante de vocês. Não façam aliança com eles, nem com seus deuses. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestam culto aos deuses deles. Será uma armadilha para vocês. Ok, agora vamos ler Salmos, capítulo 31, um pouquinho mais longo, então eu vou ler mesmo. A confiança em Deus. Salmo de Davi para o músico mor. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam à vaidade enganosa. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos dos inimigos. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristezas os meus olhos e a minha alma e o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiro, a minha força descai por causa da minha iniquidade, os meus ossos se consomem. Foi opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração dos muitos. Temor havia ao redor, enquanto juntamente consolavam contra mim e intentaram tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo. Oh, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença dos desaforos dos homens. Encobri-lo-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois faz maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Diz, esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Ah, lindo! Então vamos ler agora o último, João capítulo 6. Multiplicação dos pães. Depois disso, atravessou Jesus ao lago da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu em um monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, a festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquele grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe, onde compraremos pão para que todos esses tenham que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer.
Filipe respondeu-lhes: 200 denários de pão e não lhes bastam, para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Fazei-os assentar. Ora, havia aquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em números de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida, distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas, e igualmente dos peixes que deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, e encheram 12 cestos. À vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia: Este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Jesus anda sobre as águas. Chegada a tarde, os seus discípulos desceram à margem do lago. Subindo a uma barca, atravessaram o lago rumo a Cafarnaum. Era já escuro e Jesus ainda não se tinha reunido a eles. O mar, entretanto, se agitava, porque soprava um vento rijo. Tendo eles remado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus que se aproximava da barca, andando sobre as águas, e ficaram atemorizados. Mas eles lhes disse: Sou eu, não temais. Quiseram recebê-lo na barca, mas pouco depois a barca chegou ao seu destino. Discurso de Jesus sobre o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com os discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois do Senhor ter dado graças. E, reparando a multidão que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi até Cafarnaum à sua procura. Entrando na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, buscai-me não porque vides os milagres, mas porque comeste dos pães e ficastes fartos. Trabalhei não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal. Perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe eles: que milagre fazeis tu para que o vejamos e creiamos em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram o maná no deserto, segundo o que está escrito: deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Jesus, dá-nos sempre este pão. Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas vos disse: vós me vedes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Eu que vem a mim não o lançarei fora, pois desce do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pão que desce do céu. Murmuravam então eles, os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desce do céu. E perguntavam: porventura não é ele Jesus, o filho de José, cuja pai e a mãe conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim
a vir a mim seu Pai, que me enviou, não o atrair, e hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nas profecias, todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu a palavra e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem ao Deus, esse é o que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais, no deserto, comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu lhe dei, que hei de lhe dar, é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: Como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não coma o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Reação dos discípulos. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: Isto é muito duro, quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por si, perguntaram-lhes: Isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem, pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: Por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus acrescentou: Não vos escolhi eu todos os 12? Contudo, um de vós é um demônio. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem o havia de entregar, não obstante ser um dos 12. Amém?